Boa tarde a todos, estão ouvindo? Boa tarde. Boa tarde. Nery, ouvindo, Nery? Ouvindo bem. É. Bom, nós já estamos com bastante, 14 pessoas na sala. Eu vou propor a gente esperar só mais uns 2, 3 minutinhos. Então, começamos com o nosso encontro, que eu vou pedir, inclusive, para o nosso presidente Valdez fazer a abertura. Eu só vou pedir para um minutinho para sair aqui e reingressar de uma outra forma para não prejudicar o coordenador da reunião. 2 minutos, obrigado. Bom, já são 14h36. Eu vou pedir. O Valdez está presente, Valdez? Valdez presente? Sim, Renato, estou aqui. Então, por gentileza, vamos combinar. Como combinado, vou pedir para você fazer a abertura, como sempre, tradicional dos nossos encontros. Em seguida, a gente dá continuidade. E, enquanto isso, a gente aguarda o pessoal entrando. Ok. Bom, primeiro agradecer a todos vocês que atenderam esse nosso convite para assistir essa palestra, e principalmente ao Júlio Neri, que se dispôs a fazer essa sequência aqui para nós, trazendo o seu conhecimento, trazendo as suas análises e avaliações no setor de mineração, principalmente em sustentabilidade, logística, etc. Esses encontros, para quem está a primeira vez, nós fazemos mensalmente, procuramos um tema mais ou menos da atualidade e convidamos um expert no assunto que nos brinde com as suas análises e avaliações. Evidentemente, é tudo dentro do cenário de interesse dos nossos associados, tá? Nós já tivemos vários encontros, esse aqui é o 7º, então, praticamente o ano inteiro, mês a mês, fizemos um por mês e vamos fazer ainda mais um ainda este ano. De forma que eu só tenho a agradecer ao Júlio, tá, essa disposição dele. Eu acho que essa sinergia, a NUT com o IBRAM,
vai prosperar em novos encontros, novas reuniões, porque a gente tem muito a aprender e também a agregar aos trabalhos que o IBRAM vem fazendo através da sua diretoria, principalmente do ex-ministro Raul Jungmann. De forma que, obrigado a todos, Renato, e você comanda daí ou você, um simples espectador como todos os outros. Muito obrigado e boa tarde a todos. Ok, boa tarde a todos. A ideia também é só fazer uma simples coordenação e fazer alguns comentários, porque do tema mineração. O tema mineração, em função de a gente fez até hoje uma retrospectiva das empresas nossas cujo negócio é a própria mineração. Nós temos aí seis ou sete associados que a produção delas são produtos minerais. E outras que dependem da mineração para a sua atividade. Como um exemplo muito significativo, a siderurgia, em que as grandes movimentações de minério de ferro e carvão e outros setores também do alumínio são responsáveis por essa questão de mineração. Falando em mineração, a primeira coisa que vem à cabeça é pensar que isso deve andar de trem, dados aquelas minerações aos produtos grandes, aos grandes volumes, coisas que devem andar de trem, e que a gente vê que não anda. Tem muita coisa aí andando de caminhão de forma inadequada. Nós, recentemente, aí tivemos a gente estava lá na Feira Ferroviária de Berlim, aí conversamos muito lá com o nosso pessoal de governo e tudo, e há uma promessa de que muito em breve, quer dizer, não há uma data, mas muito em breve, virá um plano ferroviário com uma formatação de financiamento, de formatação de como financiar esse processo, até porque o governo atual entende que, como é de se entender mesmo, que uma greenfield ferroviária não se faz sem o aporte ou a ajuda governamental. Então, nos foi prometido que o dinheiro auferido com concessões e outros acertos de contas na área ferroviária ficarão na ferrovia. Aí nós nos lembramos, falamos com o IBRAM, tivemos a grata alegria de sermos, nosso pedido foi aceito. O Júlio Neri tem 44 anos de experiência nas áreas de meio ambiente, planejamento e operações em diversas mineradoras. É diretor de sustentabilidade do IBRAM, instituição que representa no SEMA da FIENG, na CNR, no plenário do Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais, no Conselho Técnico Científico do CETEM do Rio de Janeiro, no Comitê Técnico de Segurança de Barragem de Mineração, que a gente tivemos problemas sérios recentes, e também atua no Conselho de Fertilizantes. Então, dentro desse vasto currículo, nós vamos aqui discutir esse tema logística, que hoje está completamente associado à sustentabilidade. Eu voltando a falar sobre ferrovias, lá na feira que a gente esteve, não tinha um estande ali são centenas, não sei se bate milhares, mas bate milhares de estandes, que não tem a palavra low carbon. Então, já falando nesse sentido, eu vou, então, passar a palavra ao Nery, para não tomar tempo, lembrando que são 20 para as 3. Nós vamos ter às 3h30 uma apresentação curtinha não sei se curta, da Uzi Minas. Então, eu não vou tomar mais nenhum tempo para deixar o Nery comandar as conversações de hoje. Obrigado, Nery. Obrigado, Renato, né? Obrigado, presidente Valdez e a NUT pelo convite, né? A gente está aqui conversando.
Eu vou falar um pouco do mercado da mineração no Brasil, o que que é a mineração no Brasil, e depois falar um pouco sobre esses modais de transporte, né? Como você disse aí, todo mundo espera que a mineração ande na ferrovia, mas não é bem, a maior parte não anda de ferrovia, né? Tem um volume significativo que passa pela ferrovia, mas não é tudo, né? Grande parte das exportações, com certeza, né? Mas temos muitos minerais que ainda trafegam de caminhão, né? E provavelmente muitos ainda vão continuar nesse modal, além de outros que eu vou mostrar aqui. Deixa eu compartilhar minha apresentação aqui. Tomara que dê certo, porque normalmente isso sempre dá algum probleminha, né? Acho que vocês estão vendo aí agora, né? Vamos vendo. Você pode até aumentar a tela. Já está Muito bom. aumentando aqui, né? Então, esse título que eu coloquei, o IBRAM, nós somos Instituto Brasileiro de Mineração, nós temos mais ou menos hoje 230 empresas associadas, né? Das quais 80 mineradoras e o restante pertencente à cadeia de produção da mineração, além de consultores, escritórios de advocacia que trabalham principalmente com o setor mineral, né? Então, isso é um número de associados representativo, né? E a gente mostra aí o setor com esses números, né, de 392 milhões de toneladas exportadas em 2023, onde o faturamento completo do setor declarado na Agência Nacional de Mineração foi de 248,2 bilhões de reais, né? Isso aí representa mais ou menos 4%, se a gente inclui óleo e gás, né, a indústria extrativa no Brasil, 4% do PIB é da indústria extrativa como um todo, né? Se pegar só a mineração, dá mais ou menos 1,6, 1,7. E isso contrasta com outros países que têm um potencial mineral parecido com o Brasil, né? Por exemplo, a Austrália é mais de 14%, né, do PIB da Austrália vem da mineração. O Canadá está acima de 7%, né? A África do Sul acima de 6%. Então, a gente pode ainda crescer bastante no Brasil, dependemos de conhecimento geológico até para isso, e dependemos, eu vou falar mais à frente, de ter uma estabilidade jurídica e tributária, né? Porque a gente vê todo dia, e imagino que vocês sofram também com isso, uma regulamentação que pode ser mudada, sempre aparecem proposituras no Congresso Nacional, claro que são legítimas, né? Mas nem sempre vem no sentido de criar um ambiente mais favorável a novas minas, né? E tributação da mesma forma, né? A gente teve a surpresa negativa na reforma tributária de sermos incluídos como um dos setores que prejudicam a saúde, né? Como naquele imposto seletivo lá, que é um imposto colocado para desincentivar atividades, né? Onde a mineração entrou com uma alíquota de 1%, que depois foi reduzida para 0,25%, né? Mas que ainda não estamos livres de voltar para o 1%, né? E isso pode se voltar porque ainda está em votação no Senado. Mas são coisas que a gente está convivendo e que não criam um ambiente assim muito receptivo para o setor, que a gente entende que deveria ser mais incentivado, né? Porque com esses números aí, vocês veem que Santana, 1 milhão de granel sólido, de 2 milhões total. Transição fez 970 mil. a gente tem um microfone aberto. A gente ocupa uma área de 0,052% do território nacional, né? Em termos comparativos, num campo de futebol seria aquele um quarto de círculo da bandeirinha de corda, né? Então é uma área bem pequena para gerar esse volume de recursos aí bem significativo. E, né, lembrando sempre, a mineração tem sim um potencial de poluição alto, né? Mas que cabe a nós, engenheiros que trabalhamos no setor, fazer com que esse potencial não se realize, né? Ele tem formas de ser mitigado, né? E a gente tem que trabalhar sempre nesse sentido. Aí vocês têm uma figura do comércio exterior da mineração, né? Quanto que a gente exportou em termos de
bilhões de dólares e milhões de toneladas, né? Em verdinho está milhões de toneladas. Exportamos no ano passado 392 milhões, 40 a mais do que no ano anterior, né? E uma exportação total de 42 bilhões de dólares, né? E o saldo comercial da balança da mineração, ele equivale, né, a 30% do saldo comercial da balança brasileira, né? A gente sabe, né, que o agro é o principal produto de exportação no Brasil, né? Mas a mineração tem uma participação importante também nessa balança comercial, principalmente no minério de ferro, né? E representa aí, como vocês podem ver no gráfico, né, 71% das exportações do Brasil, da mineração no Brasil. Aqui o mercado mundial de minério de ferro, e aí o primeiro comentário de logística, né? Vocês veem aí que hoje o grande mercado de minério de ferro no mundo ele está na Ásia, né? Já tivemos aí uma época onde você tinha um equilíbrio de produção entre Estados Unidos, Europa e Japão, que era o principal produtor, e o restante da Ásia, na faixa de 100 milhões de toneladas, isso pouco antes do ano 2000. E hoje isso se deslocou completamente para a Ásia, né? A China sozinha tem uma capacidade de produção acima de 1,2 bilhões de toneladas de aço, né? Está produzindo na faixa de 960 milhões de toneladas. E os outros continuam aí na mesma escala, né? Com exceção de alguns países da Ásia, como Índia, Índia, Vietnã, né? Que estão crescendo bastante, né? Principalmente a Índia. E isso pode, mais à frente, ser significativo, né? Então, esse é um mercado que é atingido, e aí a gente conseguiu no Brasil desenvolver uma boa logística para isso, em cima dos navios chamados de Valemax, né? Porque antes a gente tinha os navios Panamax, né? Até 100 mil toneladas, depois os Capesize até 250, né? Isso foi subindo com os navios de transporte de óleo e minérios que apareceram durante um tempo, hoje já não tem mais essa divisão, mas principalmente isso mudou muito depois dos navios Valemax, né, que transportam por volta de 400 mil toneladas cada um, né? E isso representou aí, eu vou mostrar no final uma curva do frete, uma estabilidade no preço do frete do minério, né, que hoje, quando vai para a Ásia, é transportado principalmente em navios acima de 300 mil toneladas, o que é possibilitado por pontos de transbordo na Malásia principalmente, né, que permitem que lá se passe para embarcações menores e entra-se, então, na China, onde muito do transporte é efetuado em barcaças nos rios, né, que muitas indústrias siderúrgicas da China estão localizadas à beiras de rios, lá mais interno, né? Então tem que fazer essa redução, porque um Valemax não entraria num porto da China, tá? Então eles param lá na Malásia e até fazem um blend importante, né, de minério, para que a gente tenha a maior rentabilidade do nosso minério no Brasil, do minério aqui de Minas Gerais e do Pará, que são as duas principais fontes produtoras. Vocês veem aí pelos números que o Brasil é o segundo exportador mundial de minério de ferro. A Austrália sozinha vende 855 milhões de toneladas, tem aí uma grande vantagem, porque ela está muito próxima da China, vocês veem aí pelo mapa. Um frete Austrália-China está na faixa dos seus 10, 15 dólares, né, por tonelada. E no caso do Brasil, isso já vai para 20, 25, né? É um diferencial bem significativo, né? Bom, aqui a evolução da produção mundial mineral, vocês veem aí que em 2022 foram produzidos 18,7 bilhões de toneladas de minérios no mundo, né? E aí a gente tem uma previsão que às vezes a gente estranha, que se fala que em minerais críticos nós vamos ter que aumentar a produção em alguns deles, mais de 40%, ou alguns dobrar, né? Tem o lítio, por exemplo, que citam que nós vamos precisar de 30 novas minas até 2030, o que não me parece muito praticável, né? Mas é uma sinalização
né, para esses minerais de transição energética, que é muito forte na produção mineral. Claro, o grande volume do mercado mundial continua, por muito tempo, ainda a ser o minério de ferro, né? A gente não tem nenhuma perspectiva de mudança nisso, mesmo a longo prazo, tá? Mas vê que existem outros minerais que estão subindo de importância, né? E que são minerais que têm maior valor. Aqui eu trouxe um quadro mostrando o que são os investimentos da mineração no Brasil. O IBRAM faz uma pesquisa a cada ano, né, para atualizar esse número. Isso aí daí é para o quinquênio 2024-2028. Agora, em dezembro, a gente finaliza aí para 2025-2029. E vocês veem aí que o minério de ferro é a maior produção e também o maior valor em termos de investimento para esse quinquênio, né? Com a participação de quase 27% do investimento. E o estado onde vai receber a maior parte desses investimentos é Minas Gerais, né? 17 bilhões de dólares, não só em minério de ferro. E depois dele vem o estado do Pará, né, que é o segundo estado hoje produtor, mas que daqui a poucos anos voltará a ser o primeiro em termos de produção, por causa principalmente do potencial de exportação de Carajás. Lembrando que Carajás iniciou as operações em 1986, né, e o quadrilátero ferrífero aqui em Minas Gerais, ele produz desde a década de 50, né, ou até um pouco antes disso, mas principalmente a partir da década de 50, né? Então já há bastante tempo que está sendo mineradas aqui as minas de minério de ferro aqui em Minas Gerais. Com isso houve uma redução no teor, né? E Carajás ainda mantém o teor acima de 65% do minério exportado lá em Carajás, né? E o terceiro estado no Brasil, crescendo bastante aí nos últimos tempos, é a Bahia, com 9 bilhões, né? E é importante aqui a gente fazer um comentário. Hoje, Bahia é o estado que tem um ambiente mais favorável à mineração, à implantação de novas minas. Em termos de unidades de produção, né, vocês veem esse quadro aí que foi feito pela Agência Nacional de Mineração. Nós produzimos no ano passado 91 substâncias, mas você tem aí 51 que são principais, né, na mineração. E aí vocês confirmam que Minas Gerais é o estado onde tem o maior número de unidades produtoras, quase 3.400 unidades, né, contra 421 no Pará. E depois, antes do Pará, vem Mato Grosso, né, com 586, e São Paulo, aí, 1.706 unidades na produção, principalmente de agregados, né, que é uma produção bastante significativa. Nós estimamos que mineração no Brasil movimenta 1,2 bilhão de toneladas de minérios por ano. Disso aí, quase a metade é de agregados, né, e principalmente produzidos no estado de São Paulo. Bom, esses aí, né, entrando mais no assunto aqui da nossa conversa de hoje, né, são os principais modais que a gente utiliza para mineração, né? A gente tem a estrutura, né, e temos uma intensidade de energia que é utilizada em cada um deles diferentes. Então, temos aí, né, na produção mineral, na produção agrícola, né, ferrovia, hidrovia, cabotagem, né? E eu lembro que, realmente, para minério de ferro, é essencial ter uma ferrovia para baixar os custos para exportação, né? Mas a hidrovia é extremamente importante, principalmente na região norte, onde você tem minas de bauxita, por exemplo, em centros bem distantes da região exportadora, né? Então, nós temos, por exemplo, Juriti, no encontro lá do Tapajós com o Rio Amazonas, né? E Oriximiná, que fica um pouco para cima no Rio Trombetas, né? Da mineração Rio do Norte, e isso é enviado de barcaça, né? Para Porto, principalmente Porto lá de Vila do Conde, em Barcarena, onde tem a maior refinaria de bauxita, né, do mundo, refinaria da Lunorte Hidro, né, Hidro Alunorte, e de Juruti vai para o Maranhão, onde tem uma refinaria na Alumar, né. Isso, então, o transporte pelo rio, ele é fundamental, né, principalmente para esses minérios que saem dessas minas e vão até o porto
para ser exportado, né? E do porto de Vila do Conde até o oceano, você tem aí uma boa distância, acima, quase 300 quilômetros de distância, para chegar até no oceano e esse navio ser despachado, né? O rio, lá no Porto de Vila do Conde, tem um canal central que atinge 15 metros de profundidade, permitindo aí que navios maiores cheguem até lá, né? Claro que não um Capesize, mas os Panamax chegam lá tranquilamente. Temos aí também a rodovia, né? Vocês veem que rodovia é importante para os agregados, né? Que se transportam por distâncias menores, na faixa até 100 quilômetros, né? Por uma categoria de minerais que está crescendo bastante ultimamente, que são os remineralizadores, né? Que são rochas que têm até 7% de potássio, por exemplo, que são simplesmente moídas, né, e colocadas no solo, tem uma liberação lenta desse fertilizante, e que são extremamente importantes para a agricultura em pequena escala, agricultura familiar, principalmente. E podem ser combinados com a agricultura em grande escala, mas esta não vai deixar de depender dos fertilizantes químicos, né, que são, em sua maioria, importados, né? O potássio a gente importa 95% do potássio consumido no Brasil. Temos uma mina hoje que está sendo implantada em Altazes, no Amazonas, né? Já temos uma operação em Sergipe, né? E a gente espera que essa mina de Altazes venha reduzir essa dependência externa. Não vai eliminar, mas venha reduzir. E esperamos aí poder ter novas descobertas de jazidas de potássio no Brasil para a gente reduzir ainda mais essa dependência. Outra forma de transporte é o mineroduto, né, que é pouco citado, às vezes até demonizado, né? Mas é o meio de transporte que tem a grande vantagem de ser, em termos de emissão de carbono, é o menor deles, né? O que você tem menor emissão de carbono. Ele praticamente só usa eletricidade, né? O Brasil tem a felicidade de ter um grande percentual de sua matriz energética vinda de fontes renováveis, e aí a hidroeletricidade é a principal delas, né? E as empresas ainda investem bastante em energia solar e eólica, né? Então, vocês têm aí um quadro onde empresas, né, que investem nessas energias alternativas também usam o mineroduto, né? A gente tem grandes minerodutos aqui, que eu vou mostrar aqui no próximo slide, né? Em Minas Gerais, a gente tem os minerodutos da Samarco, né? São 3 linhas. Temos o mineroduto da Anglo-American, que vai para o Porto do Açu, né? E temos projetado um mineroduto que vai para o Porto de Ilhéus, né? Um mineroduto da Sun Minerals, que é um projeto que já tem mais de 10 anos que está se tentando o licenciamento. Quando eu disse que esse meio de transporte às vezes é demonizado, é porque se acusa esse transporte de levar a água aqui das regiões mais altas até o mar, né? Onde é feita, então, a retirada da água para esse minério ser exportado. Só que a gente tem já a reutilização dessa água, né, pela Samarco, lá no Porto de Ubu, e temos também, né, que o essencial é saber se você tem essa disponibilidade de água, porque se ela vai pelo mineroduto ou pelo rio, ela vai, de qualquer forma, chegar no oceano. Então, é ter no rio a disponibilidade para que você possa tirar essa água, e Minas Gerais é o estado que mais restringe essa retirada de água dos cursos d'água aqui, né? A gente trabalha há muito tempo aí com a noção do Q710, onde você pode tirar no máximo 30% da menor vazão de um rio medida num período de 10 anos. Tá? Os outros estados todos você tem mais de 50% desse valor. Então, a busca aí é de mostrar se essa retirada de água afeta ou não a saúde do rio, né? E a gente entende que é possível fazer esse transporte sem afetar aí a condição de meio ambiente nos rios, nos cursos d'água. Temos também 3 minerodutos importantes lá no estado do Pará, 2 para transporte de caulim, né? E um para transporte de bauxita, de Paragominas até Barcarena. Todos eles seguem percursos parecidos, né, saindo
os de Caurim saem próximos de Paragominas, né, de Ipixuna do Pará, e todos eles se dirigem a Barcarena, e todos com dimensões superiores a 180 quilômetros de comprimento, né? O da Bauxita Paragominas, por exemplo, ele tem 244 quilômetros de extensão. Aqui em Minas Gerais eles têm mais de 300 quilômetros de extensão. Aqui em termos transporte aí do Brasil, né, dutos de óleo e gás, minerodutos e ferrovia, né, a gente vê aí o transporte de ferrovia, temos 3 ferrovias que são mais significativas para o transporte de minério, que é a Vitória Minas, né, são a Vitória Minas e a Estrada de Ferro Carajás, que são concessões da Vale, né, e a MRS, que é uma empresa que trabalha também com essa logística do minério, que leva o minério daqui da região do Quadrilátero para os portos de Itaguaí e Guaíba, Ilha Guaíba, né, localizados em Magaratiba e Itaguaí, no Rio de Janeiro, né. Isso você tem, são fontes importantes aí para que a gente atenda a essa condição de poder chegar com um custo competitivo na Ásia, né. E no minério de ferro, nos outros minérios é claro que também é importante, mas no minério de ferro, ter uma logística com ferrovia e porto adequado é essencial para que você consiga condições de competir nesse mercado de exportação. Aqui vocês têm a importância do minério de ferro no setor mineral brasileiro, qual que é em milhões de toneladas, né, da produção mineral brasileira, né? Então, 2023 aí das 1,240 bilhão de toneladas de minérios, o minério de ferro representou praticamente um terço disso, né, 442 milhões de toneladas. A maior parte dele foi exportado, né? E os agregados que a gente nunca pode esquecer, né, que eles, em 2022, né, vocês veem que ali vocês têm uma distribuição ali, o minério de ferro representou 410 milhões de toneladas, a produção de calcário para cimento, 125 milhões de toneladas, e de agregados, 660 milhões de toneladas. Isso dá uma dimensão aí da importância desse setor na mineração brasileira. Lembrando que tanto cimento quanto agregados têm instituições próprias de representação. Isso aqui eu coloquei, né, para mostrar aí as ferrovias, principalmente, né, a MRS, que eu já citei aqui, entre Minas Gerais e os portos da região de Itaguaí e Mangaratiba, a Vitória Minas, levando o minério para o porto de Vitória, e a Estrada de Ferro Carajás, que retira de Carajás e exporta por Ponta da Madeira, no Maranhão. E temos agora um projeto em andamento, né, que é esse projeto da FIOL, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Ele está sendo investido, atualmente, o projeto em maior escala no Brasil, implantação. É um projeto no sul da Bahia, né, que está sendo implantado pela Bamin, né, Bahia Mineração, e é o maior projeto em implantação no Brasil. Constitui de mina, ferrovia e porto. Ferrovia não é exclusiva para a Bamin, né? O porto de Ilhéus também está sendo construído um porto que não será exclusivo para o minério de ferro. Vocês veem aí que a FIOL ela se estende até o estado de Goiás, né? Em vez de estar a parte que é de Caetité até o porto de Ilhéus, onde que a Bamin vai ser a utilizadora principal, mas tem para frente engrenar aí uma extensão dessa ferrovia que vai até o estado de Goiás, principalmente para a exportação aí dessas commodities ligadas ao agronegócio, que é fundamental para o país, né? Essa ferrovia está em construção. É um investimento aí bastante significativo, na casa de 5 bilhões de dólares para essas três unidades, né? Ferrovia, porto e mina. A participação do modal ferroviário, esses dados vocês conhecem melhor do que eu, né? Então, vocês veem aí que o minério de ferro representou, em 2023, 91%, né,
minério de ferro foi exportado por ferrovia, né? E ele é um valor bastante maior do que os outros minerais, né? Que são, ou dos outros produtos que aí você tem ligados ao agronegócio, né? Mas de per si, o minério de ferro é o maior material transportado no modal ferroviário. Um histórico de produção desse modal, né? Onde nós atingimos aí no ano passado 300, esse valor aí, onde 67% dele representado pelo minério de ferro. E um crescimento aí em relação ao ano anterior de 4%. O Brasil, felizmente, tem conseguido nos últimos anos aumentar sua produção do minério, compensando aí uma redução do preço. Aqui são alguns indicadores aí para granéis minerais e minério de ferro, né? Vocês veem aí que a evolução do material transportado, do volume, né? Do volume transportado e para onde se dirigem esses produtos, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, com uma boa percentual de Minas Gerais para nesse aí top 5, né? Um gráfico à direita superior. Vocês veem esses destinos, né? E do Mato Grosso saindo ou para Minas Gerais ou para o sul do Brasil, né? Onde você sai de Corumbá, desce pelo Rio e vai até a Argentina e Uruguai, de onde é exportado. E boa parte dessa carga vem aqui para Minas ou é consumida aqui na siderurgia mineira ou na siderurgia da Argentina, né? Que é onde são os mercados maiores consumidores. E no Pará, isso vai praticamente para o Maranhão, né? Principalmente para o Maranhão. Bom, aqui vocês têm os principais portos para o minério de ferro. Eu coloquei aqui uma imagem tirada do Google, né? Aí vocês me desculpem que eu não coloquei a fonte aí, mas esse é o Google Earth, né? Vou ter que acrescentar aqui no final da apresentação. Tirei lá essas imagens de satélite aí mostrando Porto de Ponta da Madeira, né, que é em São Luís do Maranhão, o Porto de Vitória, no Espírito Santo, né, ambos operados pela Vale. E lá no Sudeste a gente tem, né, alguns portos, Itaguaí, Sepetiba e Porto Sudeste, que são operados pela CSN e pela MMX, o Porto Sudeste, né? E a própria Vale tem uma parte de operação nesses portos. E a Vale também opera o porto de Ilha Guaíba, né? Foi um porto feito pela MBR antigamente, que hoje está com a Vale. E aqui, só para vocês terem uma ideia do que significa o navio Valemax para o Brasil, né? Quando eu comecei a trabalhar lá atrás, né, em 1978, 79, né? O frete do minério de ferro para a Ásia era na faixa de 25, 30 dólares. Você vê que hoje continua nessa faixa de 25, 30 dólares, né? Graças aí a esses avanços que a gente obteve na tonelagem, né? Para manter essa estabilidade aí. Até 2011, o custo do frete era pago pelo cliente, né? Então, o comprador assumia o custo do minério, mas nesse período, o minério ficava abaixo de 17 dólares a tonelada, né, que era exportado. E o principal comprador era o Japão. Em 2001, 2002, começa aí o crescimento acelerado da China, que sai de 100 milhões de toneladas de aço para produzir os 960 que está produzindo atualmente. E aí do lado vocês veem a curva de preços de 2020 até hoje, né? E eu queria mostrar nisso aí uma sensação, né? Porque eu não posso dizer que isso seja uma realidade, porque eu acho que precisaríamos de análises bem mais profundas que a gente não tem os dados suficientes para fazer. Mas vocês veem aí que o minério atingiu em 2021 valores bastante elevados, nas faixas de 220, voltando até níveis 2007, 2008, onde a gente teve valores até superiores a isso. Logo em seguida, uma queda bastante abrupta no no início de 2022, né? Para valores na faixa aí de 110 por tonelada, né, de minério de ferro exportado. E hoje nós estamos, né, vocês veem aí que tem essas oscilações para baixo e para cima,
De vez em quando ele se aproxima dos $80, aí começa a subir, desce de novo até a faixa dos 80, sobe de novo. E isso corresponde a ciclos onde você tem, quando o minério sobe de preço até atingir valores superiores a $120 a tonelada, aí começam a aparecer as notícias de desaceleração da economia na China e de dúvidas, principalmente na parte de construção civil, né, que é um grande consumidor de infraestrutura. E o preço começa a descer até bater mais ou menos na faixa de 80, quando se começa a incentivar a economia para que não desça abaixo desse valor. Não podemos dizer que seja isso, mas há uma realidade que as minas de minério de ferro na China têm um custo de produção elevado, né, em função de serem minas antigas, em função de serem minas que trabalham com teor aí na faixa de 20, 25%, a maioria delas teor de ferro nessa faixa. Então são minas com custo de operação bem caro, né, e uma logística cara também para chegar na siderurgia. Então, não é à toa que esse valor não pode baixar muito, senão você começa a fechar minas lá na China, o que para eles emprego é o principal componente aí do planejamento do governo chinês, né? Então, não pode baixar muito desse valor. Pode ser que um dia abaixe, né? Mas a gente não tem previsão no Brasil de que haja valores inferiores a isso. Para o ano que vem, algumas pessoas dizem que o preço vai girar aí entre 80 e 90, né? Mas a gente já vê hoje o valor, ele desceu até próximo aí de 90 e voltou agora para 108, né? Que é o valor que está atualmente em função de incentivos na economia chinesa. Não significa que valores de $80 não influenciam na mineração brasileira, influenciam e muito. Porque você tem empresas grandes que têm logística própria, né, que de mina, ferrovia, porto, mas boa parte das empresas, principalmente as médias e pequenas, né, elas trabalham vendendo o minério, elas não têm canal direto de exportação. Então, ou vendem minério para uma empresa maior, ou vendem no mercado nacional. E isso mostra que o valor de 80 ele começa a ficar perigoso até para as mineradoras brasileiras, porque a gente tem que lembrar que do valor de 80 você reduziria o valor do frete, que hoje está em 27, né? Então, em vez de 80, você vai receber $63 por tonelada, que teria que cobrir todos os custos aqui. A maioria dessas minas pequenas vai pagar um frete rodoviário, né, na faixa aí dos R$ 80 por aí, né? O que está aqui aí a gente está falando em quase $15, $16, né? Que é mais um decréscimo nesse valor, mais os custos do porto, de ferrovia e tudo mais que vão levar esse minério. Então começa esse valor de 80 também a ser arriscado para as empresas brasileiras. Abaixo de 80, 70, 60 começa a fechar operações aqui também, né? E aí a gente tem um outro comentário a fazer, que é a logística para o minério de ferro das minas no Brasil, né? A gente tem grandes usinas, como CSN, como Ipatinga, né, que podem ser alcançadas por ferrovia, né? Mas os polos de produção do Gusa, do ferro Gusa, eles são hoje alimentados via caminhão. É um volume menor, né, um volume que a gente está calculando aí na faixa de 7 a 8 milhões de toneladas de minério, mas que impactam, né, rodovias bastante específicas aqui em Minas Gerais. E esse transporte, mais o transporte aí das minas médias e pequenas para os pontos de carga nas ferrovias, né, principalmente aqui na região de Congonhas, em Minas Gerais, né, no terminal do Pires, eles impactam bastante a BR-040, e existem aí diversas reclamações aí sobre o tráfego de caminhões de minério nessa rodovia, né? E temos também essa mesma situação na 040 indo para Sete Lagoas, né? E outras rodovias também, que é um impacto também significativo, e é utilizado principalmente esse modal ferroviário. Bom, agora eu deixo com vocês só essa publicação que a gente lançou agora no Congresso Brasileiro de Mineração, na Exposição Branca que fizemos em setembro, em Minas Gerais, né?
Eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de visitar. A gente teve lá 86 mil visitantes nos 4 dias que durou a exposição, né? E essa publicação ela tem um panorama genérico da mineração no Brasil, com esses principais números que eu mostrei aqui, entrevistas aí de diversos executivos e também alguma análise referente aí a meio ambiente e sustentabilidade na mineração. Sustentabilidade é uma preocupação do setor. O IBRAM trabalha hoje com 12 grupos que vão estudar aí os 12 pontos críticos da mineração, como água, energia, diversidade, né, resíduos, para que a gente determine metas, né, e métricas de como medir isso, para a gente ter um setor cada vez mais sustentável, né? As empresas fazem um bom trabalho disso. Vocês vão encontrar no site do IBRAM também diversas publicações a respeito disso. Então, eu convido vocês a irem até lá, que vocês vão poder ver essas publicações que estão todas disponíveis para vocês baixarem aí no nosso site. Então, era isso que eu tinha para apresentar, né? E fico à disposição aqui. Bom, Estou interrompendo o compartilhamento aqui, gente. Nery, parabenizá-lo pela excelente apresentação. Eu acho que você fez um trabalho customizado para nós. A gente vê pela densidade de dados que você teve uma trabalheira grande em compilar e nos deu uma fotografia que talvez muitos de nós não tivéssemos assim o tamanho, a dimensão e dos problemas que acontecem. Eu vou passar... Renato, Fala. Renato, eu posso dar o pontapé inicial? Acho que eu consegui voltar aqui. Nós temos que entrar com a apresentação do Usiminas logo em seguida, por horário. Usiminas? Não, então ok. Então deixa para depois. Manda brasa aí. Então, eu vou, para a gente não comprometer a Usiminas também, que se predispor a fazer um relato da situação dela própria, vou pedir que ele faça a sua exposição e depois a gente retoma. Eu estou lotado de perguntas e curiosidades aqui, eu acho que todos eles estarão aí também. Então, quem é que da Usiminas vai estar falando? É o Paulo, sou eu. Oi, Paulo. Tudo bem? Beleza. Então, Então, boa tarde a todos, né? Passar rapidamente. Tá aparecendo para vocês a minha apresentação? Tá sim. Beleza. Então, conforme, né, foi solicitado que, né, a gente preparasse uma exposição da nossa situação e demandas, né, específicas da nossa realidade para que a NUT possa atuar, né, na solução junto a todos os órgãos envolvidos na solução desses desafios. A gente preparou aqui um resumo mesmo com com as nossas situações e demandas, da logística, né, especificamente da mineração e minas, com foco em sustentabilidade. Então, passando aqui, né, a primeira situação que a gente destacou é a utilização de combustíveis fósseis nos processos logísticos de produção e escoamento de minério de ferro, né? E essa utilização, ela está muito visível, né? Muito inerente ao processo de escoamento da mina para fora, mas também no processo de extração e produção do minério. Então, é uma realidade não só, né, da Musa, mas também, acredito que da maior parte das mineradoras. E uma demanda que vem ao encontro dessa situação seria subsídios e isenções para fomentar a utilização de combustíveis renováveis, né? Então, vem ao encontro também da agenda ESG, que eu imagino que todos
tenham. Essa seria a primeira situação. A segunda é a utilização exclusiva dos modos de transporte rodoviário e ferroviário para o escoamento do minério de ferro. O Júlio Neri mostrou bem, né, que é a nossa realidade e que é um desafio, principalmente quando a gente pensa em sustentabilidade. E também, nesse sentido, a demanda seria subsídios e isenções para fomentar, né, a construção, por exemplo, de infraestrutura de mineroduto, transporte dutoviário, né? Tem, como o Júlio comentou bem, o desafio hídrico, né? Principalmente se for de grande porte para chegar, né, ao mar, tem essa questão toda também do meio ambiente. Tem os desafios também fundiários, mas é a solução que apresenta, né, praticamente zero emissão de CO2. Então, vem bem ao encontro também desse nosso objetivo. A terceira situação é a falta de infraestrutura portuária para operações de exportação de minério de ferro. O Júlio apresentou agora também. A gente viu que são poucos, né, portos, até pela dimensão do nosso país, né, pela extensão, que é um país continental, na capacidade que a gente tem de produção e exportação de minério de ferro, é muito importante. E subsídios também para esse tipo de construção de infraestrutura portuária, a gente vê como muito importante. Tem também já, né, sendo aplicado a BR do Rio, que é um subsídio, né, que já está sendo utilizado para cabotagem. Então a gente vê que pode vir também nesse sentido aí para a construção, né, de infraestrutura. E por fim, a falta de integração da estrutura de infraestrutura ferroviária para acesso aos portos, né, que exportam minério de ferro. A gente deu um exemplo aqui, né, que seria a construção e reativação de malhas ferroviárias. E o exemplo que a gente deu aqui é a malha ferroviária de acesso ao Porto do Açu, né, que é um porto de né, grande dimensão, que pode, né, já contribui e pode contribuir cada vez mais para o nosso setor de mineração, né, tendo esse tipo de investimento, atendida essas demandas que a gente apresenta aqui. Então, seria basicamente isso. Agradeço a todos pela atenção e, né, e colaboração ao encontro desse objetivo. Muito obrigado, Paulo. Eu acho que a ideia era essa. Eu vou deixar, antes de a gente começar os debates, aberto aos demais associados que queiram falar um pouco das suas empresas. Nós temos aqui empresas tipicamente, por exemplo, que mineram grandes quantidades, e o minério de ferro ele é tão grande e o problema dele, como o Brasil muito depende dele, e ele também, a siderurgia, é muito forte dependente, mas nós temos aí empresas, por exemplo, que também estão ligadas a esse setor, como a Magnesita, que faz uma mineração em quantidades muito grandes, né? Temos a parte de fosfatados e importantíssima que a gente não consegue evoluir no Brasil na necessidade, que é a CEMOC. Temos a mineração, a Ludmare, que aí minera ouro, e aí já é uma mineração que essa pode se dar o luxo de ter um transporte, não, a logística para ela, o frete, até a gente gostaria de entender mais essa importância do frete rodoviário para eles, né? E a Nexa, que também é um império nessa área da questão já multinacional, na parte do zinco. E aí essas empresas, vamos dizer assim, que têm no seu core de produção a parte de minérios ou de derivados deles, eu gostaria de que alguém, se quisesse falar,
que se pronunciasse aqui antes da gente sair fazendo, colocar as indagações diretamente ao Júlio. Alguém gostaria de fazer alguma explanação, algum case, alguma coisa? O Betânio já levantou a mão. Betânio, com a palavra. Legal, obrigado. Júlio, obrigado aí pela apresentação. Obrigado também, pessoal da Uzi Minas. Eu acho que eles mostraram bastante da realidade de todos nós ali, né, de forma bastante condensada aí. Hoje, o maior problema da Nexa é justamente também a parte portuária, né? Tanto a parte para importação, porque parte ainda do concentrado de zinco a gente traz importado. Hoje a gente traz pelo Porto do Rio de Janeiro, a gente está no porto público, né? E ainda bem também, porque, né, a gente tem que torcer pelo progresso. Lá está sendo licitada, né, algumas áreas, e justamente na área onde a gente está sendo licitada a nossa área. E aí as nossas alternativas para onde a gente vai, lá no Porto do Rio de Janeiro, hoje a gente sai lá 100% por ferrovia. E hoje as alternativas que a gente tem por exemplo, o Porto do Açu, que aí acaba saindo ele 100% rodoviário, né? Então eu queria internalizar esse ponto, né? E essa junção tão importante, que são portos e ferrovia, né? Para a gente poder aí juntar as duas coisas. Esse é um ponto quanto ao inbound, o que a gente traz aqui para a gente da importação. E outro ponto, a gente tem bastante coisa da exportação, que daí a gente fala do mundo das caixinhas, que a gente exporta por container, né? Mas que também está sofrendo bastante aí quanto aos colapsos dos portos, provavelmente Santos e Rio de Janeiro, que a gente tem sofrido aí bastante aí com atrasos de navios e por isso aí também, porque devido ao cenário internacional, né, no Mar Vermelho e tudo mais, que está tendo aí todos esses atrasos também, tá? Então, resumidamente é isso, mas só dando força e dando mais argumento aí ao que os outros trouxeram aí, que também o senhor mostrou, o senhor Júlio, também aí na sua explanação. Obrigado. Queria só fazer um comentário disso aí, Renato, né? Ele coloca uma situação extremamente importante, porque a gente cita muito aí no Brasil essa questão da infraestrutura, porque no minério de ferro a coisa está mais ou menos que resolvida, né? A gente tem aí bons portos para exportação. A gente sofre muito com a importação, tanto essas que ele citou aí, né, de containers, né, e outras coisas para a Nexa, mas também tem a parte o próprio potássio e fosfato, né, que são importados em grandes quantidades também do exterior e todos via portos brasileiros, com aí os problemas todos que a gente assiste todo ano quando tem safra, né? A gente vê o sufoco que é Porto lá de Santa Catarina, Porto de Santos e tudo mais, em termos de transporte. Tem uma outra questão que a gente lembra muito dessa questão da exportação do minério, que representa 70% aí do minério de ferro, mas a gente hoje está falando muito em lítio, por exemplo, né? O lítio ele demanda outro tipo de logística, que é basicamente rodovia. E as rodovias, principalmente no Vale do Jequitinhonha, estão num estado muito ruim. Existe a promessa do governo de que serão consertadas, né? Mas a gente espera que seja mesmo, né? Mas as estradas hoje limitam bastante aí o trânsito nelas, tanto para exportação quanto para receber os insumos que são necessários para a produção, né? Que não é só enviar o produto, você tem que receber tudo aquilo que a gente precisa em termos de reagente, em termos de máquina, em termos de peças de substituição nas unidades de produção, que Jequitinhonha ainda está próximo, né, de região de mar, mais próximo que eu falo, 500 quilômetros, 600 quilômetros. Mas nós temos portos também, a Nexa trabalha atualmente lá em Aripuanã, que fica no interior do Mato Grosso, que é região bastante distante, e aí com certeza sofre com essa questão das estradas no Brasil. Aeroportos é outra coisa, muita coisa em mineração anda de avião, né? Ninguém acredita nisso, mas nós temos muitas peças que são transportadas por avião em função de que a gente não tem tempo para deixar a planta parada, né? Então, em caso de qualquer peça que seja mais urgente, normalmente vem de avião. Há pouco tempo, assim, uns 2 anos atrás, teve uma peça que veio aqui para a Anglo-American, que veio o maior avião do mundo, pousou aqui em Belo Horizonte, né? Então, é exatamente para trazer uma peça para a mineradora. É uma peça de alto valor e de alto peso, né? Um peso muito grande também.
mas que é essencial para a produção, então teve que trazer isso numa logística brava, feita com pouco tempo, né? Porque foi praticamente uma emergência, né? Então, são situações que a gente tem que melhorar no Brasil, né, para poder ter uma operação mais eficiente nas minas. Muito bom. A cada pronunciamento, eu acho que as dúvidas só aumentam. Em termos de as discussões, ficam mais indagações acontecem. Eu perguntaria, por exemplo, a Emerge está presente no encontro? A Emerge não está presente no encontro. A CEMOC veio ao encontro? Também, eu não acho que não está presente. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar, se nenhum outro participante gostaria de fazer algum comentário da sua empresa, então eu vou abrir a palavra, vou começar com o Baldez, que já queria fazer uma primeira pergunta. Então, Baldez, por favor, inicia a rodada de... Ô, Júlio, parabéns, excelente. Eu acho que agregou muito do nosso conhecimento sobre esse setor de mineração como um todo. A minha pergunta é a seguinte: hoje a nossa logística de minério de ferro é lá por Carajás, tá certo? Quer dizer, vem aqui e sobe por Vitória, pelos portos de Vitória. Pela Vitória Minas. A minha pergunta é o seguinte: em sendo implantada a FIOL, e você até falou sobre a potencialidade da Bahia em ter ter muitos minérios, inclusive o da Bamin, minério de ferro. Você acha que poderia uma parte dessa logística passar a ser feita pela Bahia ao invés de por Carajás? Olha, a produção no Brasil, né, nós exportamos aí por volta de 400 milhões de toneladas no ano passado, como eu mostrei, né, 380, 400. Uma boa parte disso efetivamente sai por Carajás. É produzido lá na região de Carajás, que fica no sul do sudeste do estado do Pará, onde você tem uma ferrovia própria que vai até o Maranhão, no porto de Ponta da Madeira, e é exportado por lá, né, para a Ásia e para a Europa, Estados Unidos, né, e os mercados, principalmente a Ásia, né, e principalmente Malásia, onde a Vale tem um ponto de transbordo, Malásia e região lá do Oriente Médio. Depois você tem uma outra logística que é do sistema sul-sudeste, que é onde sai uma parte, né, no sistema sudeste sai por Vitória, né, você tem ferrovias que ligam a região de Congonhas, Ouro Preto, Itabira, Catas Altas, São Gonçalo do Rio Abaixo, até o Porto de Vitória. Isso aí, boa parte da produção aqui em Minas Gerais, né, sai por esse Porto de Vitória. E o restante, e aí tanto Vale quanto CSN quanto Gerdau, né, que são empresas que exportam, sai via MRS pelos portos do Rio de Janeiro, Itaguaí, né, Sepetiba e Guaíba. Tem uma outra forma de transporte, que é o mineroduto, que sai de Conceição do Mato Dentro, da Anglo American, vai até o Porto do Açu, onde o minério é exportado na forma do pellet feed, que é um tipo de minério mais fino, né, pelo Porto do Açu, no Rio de Janeiro. Então, são essas as principais logísticas do minério de ferro no Brasil. A FIOL vem resolver o problema do sul da Bahia em termos de produção de minério de ferro, né? É um ponto que tem capacidade de produção, que a gente sabe que pode crescer a produção. Se não me engano, a FIOL tem uma capacidade projetada para, no início, né, transportar 30 milhões de toneladas da Bamin, né, para o porto. Então, começa nisso, claro que depois que começa vai sempre expandindo, crescendo, né? Mas principalmente porque a Bamin começa com os 30 milhões, então ela poderia transportar mais. Isso vai abrir espaço para outros projetos que já estão se apresentando no sul da Bahia, que estão só esperando
a FIOL ser concluída e o Porto de Ilhéus ser concluído para a gente poder ter mais esse corredor de exportação. Então, hoje nós temos esses corredores de exportação Minas, Rio de Janeiro, Minas, Vitória, né, e Minas, Porto do Açu, 3 aqui no sul, e mais esse de Carajás lá. Temos regiões que poderiam produzir minério de ferro no Nordeste, mas aí não tem logística de transporte. Sem logística de transporte, a exportação é muito complicada. Obrigado. Renato. E o Renato. Desculpe. Antônio Alberto, a palavra é sua. Júlio, foi um prazer conhecê-lo, apresentação muito boa. Você Não, mostrou... Renato, Antônio Alberto não, porra. Se tu chamar Antônio Alberto, ninguém sabe quem é. Castanheira. Castanheira, tá bom. É Castanheira. E a esplanada dos ministérios sabe quem é, porra. Obrigado, Baldeiro. Obrigado por ter vindo. Júlio, você mostrou no slide que você mostrou o Brasil, tem um mineroduto chegando no Presidente Kennedy. Isso é projeto? São minerodutos pequenos, né? Você tem diversos minerodutos mas chegando em pequenos no Presidente Brasil. Kennedy que não tem porto ainda. Não, né? Então você tem diversos projetos aí, né? De mineroduto. Por exemplo, você tem o projeto da SAN no sul no norte de Minas Gerais, que ele tem um mineroduto projetado para ir até o sul da Bahia, né? Então são projetos que existem, mas não tem ainda, e que a gente espera que mineroduto siga podendo ser um meio de transporte, porque é o que tem menor impacto ambiental. Tem uma desvantagem, é claro, porque a ferrovia ela leva outro tipo de desenvolvimento também para as regiões, o que o mineroduto não faz, porque ele é exclusivo, né? É que nós temos 2 portos propostos para o Espírito Santo, todos 2 com ferrovia acoplada. E se você tem um mineroduto chegando num porto, ele tem um plus a mais. Tem mais chance de sair, é isso. Não, mas ainda é projeto ainda. E gostaria de saber se você pode disponibilizar sua apresentação para o Ministério dos Transportes aqui, que eu gostaria de recebê-la. Claro. Eu mandei um e-mail para o ibram.org.br pedindo isso. Tá bom? O meu e-mail é julio.neri@ibram, tá? Ok, vou mandar um e-mail para você. Ok, muito obrigado. Bom, a gente está entendendo que você vai mandar essa apresentação para a gente. A gente pode divulgar para os nossos associados, Júlio, pessoal? Pode sim. Ótimo. Então, a gente fica satisfeito. Eu tenho uma pergunta a fazer, entre várias, nessa questão, assim, vamos dizer, de logística mais específicas, mas você colocou uma coisa que houve uma decisão estratégica. Sempre as coisas, vamos dizer, de óleo e gás eram tratadas lá no âmbito do IBP, como valor agregado, como entidade setorial, e as coisas da mineração, vamos dizer assim, graneleira, né, mais sólida, pelo IBRAM. E você mostrou esses números hoje agregados, essa decisão de incluir o petróleo e gás, que é uma mineração, né? Eu estou lá cavucando lá na terra. E aí eu perguntaria por que houve essa decisão de juntar isso, agregar isso no IBRAM? Porque, por exemplo, para quem está de fora, quando você vê essas coisas separadas, aí vem a pergunta, quando você fala em petróleo e gás, você está sempre muito ligado à energia, né? Embora esteja todos os subprodutos da cadeia do petróleo, que a gente sabe, plástico, e tudo na vida da gente hoje depende desses produtos de petróleo, e a mineração também faz um monte de produtos que o pessoal não sabe, até pelos carbonatos, as tintas, para que precisa, etc. Mas qual foi essa decisão? Não foi. Isso não é uma decisão nossa, tá? É porque o IPEA, quando calcula o PIB brasileiro, ele faz indústria extrativa. E aí, na indústria extrativa, ele coloca lá água mineral, coloca rochas ornamentais, coloca agregados, coloca óleo e gás, tudo na mesma conta, né? E aí chega nos 4%. A gente não representa todos esses setores, né? A água mineral tem a sua própria entidade, o setor de agregados tem a Birrochas, né? Tem a ANEPAC, lá em São Paulo, que é um sindicato importantíssimo, né?
As rochas ornamentais têm a AB-Rochas para representar e, naturalmente, o óleo e gás tem o IBP. Então, são entidades diferentes e o IBRAM representa a mineração metálicos e não metálicos, né? Então, a gente tem empresas aqui de fertilizantes, como você citou, Imeris, CMOC, CBMM, Mosaic, são todas associadas do IBRAM, como Vale, como Anglo American, né, como Anglo Gold. Então, a gente tem essa separação das minerações que o IBRAM representa. Óleo e gás não é representado pelo IBRAM. A decisão de incluir foi do IPEA. O IPEA que coloca isso tudo no mesmo balaio. Nós gostaríamos de ter um número mais preciso para o setor mineral, extrativo, só o setor mineral. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer essa composição. Eu até falei que a estimativa nossa, quando a gente pega lá as contas que o IPEA coloca, né, as diversas rubricas, é que o setor de mineração sem o óleo e gás representa na faixa de 1,6, 1,7. E 4% seria incluindo o óleo e gás. Então, a figura que eu mostrei aqui é em função do que o IPEA coloca nessa distribuição do PIB. Ele só coloca como indústria extrativa. Ele não faz essa separação. E vocês estão pleiteando o IBRAM, essa separação? Porque são atividades, são segmentos bem distintos, né? São coisas bem separadas. Vocês vêm pleiteando que o IPEA faça essa cisão? Já tivemos conversas com o IPEA nesse sentido, né? Mas eles colocam algumas dificuldades para conseguir fazer isso, né? Por causa tem uma tabela que eles têm para que eles lançam o PIB anual, que eles divulgam, né? Que já é constante há algum tempo, e eles não querem modificar muito isso, não. Mas então a gente poderia ter assim uma figura melhor para o setor extrativo mineral só, né? Mas aí, infelizmente, a gente não tem. A gente estima que seja nessa faixa de 1,6%, 1,7%. A outra pergunta, por exemplo, é relacionada ainda à questão de números. Nós fizemos uma prévia de busca de números e de situação. Hoje parece que, lá atrás, eu sou cabelinho branco, eram todas as entidades que faziam questão de divulgar números exatos, estatísticas precisas de produção, de comercialização. E hoje esses números são rarefeitos, são difíceis. Então a gente fica, você está até rindo, a gente quer saber, por exemplo, quando é que a gente está produzindo de zinco, quanto é que vai, quanto é que exporta em cada porto, como é que faz. E é uma dificuldade, a gente não consegue ter. Parece que é tudo um mistério, parece que é tudo estratégico, é muito difícil, né? E aí vocês sentem essa dificuldade de obtenção das empresas também? Renato, a gente tem um trabalho aqui no IBRAM, onde a gente faz, a cada trimestre, uma coletiva apresentando os números do setor. A gente tem dificuldades enormes, né? Se você for lá no nosso número de empregos em 2023, por exemplo, a gente tem um número de novembro. A gente não teve o número de dezembro até meados de janeiro, quando a gente fechou a pesquisa. Então está lá 210 mil, em fevereiro já são 214. Quanto que era em dezembro? Provavelmente 212 por aí mil, né? Mas eu não tenho esse número, não tinha esse número exato na época. Essa dificuldade que você fala, ela é muito grande, tá? Para a gente começar isso aqui foi muito difícil. A gente vê as dificuldades que tem na Agência Nacional de Mineração para eles poderem, né, fazer essa divulgação. Eles não têm pessoal nem recurso financeiro para fazer isso. Houve um convênio recente, né, com o pessoal não da Apex, não, com outro órgão de governo, né, para tentar, né, criar essa forma de divulgação melhor, colocar os dados do relatório anual de lavra das empresas disponíveis, que essa é uma tentativa que a gente já faz há muito tempo, porque os grandes números você tem lá no Anuário Mineral Brasileiro, né, e muita coisa você obtém também nos dados abertos através da arrecadação do CEFEM. A arrecadação do CEFEM e as informações das barragens são as únicas que são regularmente atualizadas na agência, né? Assim, com
todo mês, por exemplo, né? As demais não são. Algumas delas são anuais, mas nem todas, né? Por exemplo, se eu quiser saber hoje qual é a emissão do setor total, a agência tem esse número nos relatórios anuais de lavra, mas não tem como tirar de lá. Ela sabe quanto de diesel foi informado nos relatórios anuais de lavra. Sabe não, né? Ela tem essas informações nos relatórios anuais de lavra, mas ela não tem esse meio de pesquisar. Então, a gente vive nesse trabalho nosso de tentar o fortalecimento da agência para que ela possa receber, e ela tem o direito legal de receber 7% da arrecadação do CEFEM, que é o royalty da mineração, né? Ela tem direito a receber 7%, mas não recebe, esse valor é contingenciado. Então, a agência teria que receber por volta de 400 milhões, ela recebe 60, 70, né? E trabalha hoje com 700 funcionários de um quadro previsto acima de 2.100, né? Se não me engano, 2.300 funcionários. Então, você vê que falta muita gente. Então, eles fazem um trabalho que a gente até admira pelos que eles conseguem, com tanta falta de recursos, mas que precisa efetivamente ter os recursos para que eles possam avançar. Essa luta que você fala, né, ela é importante, a gente precisa disso, porque hoje, infelizmente, se você quiser, por exemplo, quais as reservas brasileiras em muitos minerais, a melhor informação que você vai obter é do United States Geological Survey, o SGS, né? Não é daqui no Brasil. Você não vai encontrar essas reservas muito fácil aqui no Brasil atualizadas. Eles emitem relatórios anuais sobre reservas em diversos países do mundo, inclusive Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem relatórios, mas com uma frequência muito grande. E vamos para o dado que é fundamental, né? Eu como fui chefe de operação, sempre dei muito valor à segurança no trabalho, né? Porque a gente que é chefe de operação, a gente sabe que a responsabilidade por cada pessoa que trabalha na unidade que a gente chefia é responsabilidade do chefe da operação, não tem jeito da gente delegar isso, né? E você vê que a estatística de acidente de trabalho no Brasil é de 2 anos atrás. Eu tenho o número de 2022, mas eu não tenho o número de acidentes em 2023. E todas as empresas são obrigadas a emitir uma CAT, né, uma comunicação de acidente de trabalho, assim que ocorre o acidente. Você tem aí um mês para fazer isso, né? E por que que isso não é liberado todo ano? Por que que eu não tenho agora, que eu já estou em setembro, o dado de 2023 liberado, né? Então, são essas coisas que a gente precisa melhorar no Brasil. A gente vê aí um censo, né? E qual foi o último censo completo que o Brasil fez, né? O censo que seria de 10 em 10 anos, né? Qual foi o último completo que a gente fez? Já tem bastante tempo, né? Todos eles sofreram sérias restrições orçamentárias e acabou não se completando. E quando você não tem dados bem conhecidos, fica muito difícil elaborar políticas públicas precisas, né? Então, é um trabalho que nós fizemos recentemente, foi em cima dos minerais críticos e estratégicos, que foi exatamente tentar desenhar isso, quais as reservas, onde que a gente tem mina, onde que a gente tem áreas que estão em prospecção desses minerais, né? Situação da legislação brasileira, situação da legislação mundial, e lançamos isso em julho no Congresso Nacional, e está disponível no nosso site também, mas é justamente nesse esforço para colocar informação disponível de dados brasileiros, né? A gente sabe que a agência passa por dificuldades enormes, tenta fazer um bom trabalho, mas infelizmente falta muito recurso para eles poderem fazer o trabalho da forma que precisa. Bom, Né? Da mesma forma com o Serviço Geológico Brasileiro, que também precisa ter mais recursos para fazer esse trabalho com mais precisão. Aqui é uma declaração da dificuldade que a gente tem, você citou, de você ter números, ajudar até os nossos associados no processo de planejamento logístico, é complicadíssimo. Mas eu vou passar a palavra para o Eduardo Bezerra, da BTP, que está querendo conversar conosco. Ô, Renato, obrigado. Júlio, parabéns pela apresentação, acho que brilhante. Eu queria fazer uma intervenção muito pequena, Júlio, mas especificamente com relação à região norte. Eu tive a oportunidade de trabalhar há muito tempo no Pará e a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente quando a gente fala do porto de Vila do Conde, que é onde recebe aí ou atende o complexo alumínio, que nós temos uma limitação no canal de acesso, no canal do Quiriri, que limita navios de 13,8, chega a 14, não mais que isso. E o Porto de Vila do Conde tem mais de 1 milhão de metros quadrados de áreas
com projeto, inclusive, de terminais de minério, mas que não vão à frente por conta da não chegada de uma ferrovia. Mas muito se discutia justamente pela impossibilidade ou pela inviabilidade de se dragar para receber um vale-max, por exemplo. Mas eu lembro de, junto à Companhia Docas do Pará, por vezes discutir projetos de utilizar um canal do Espadarte, que é um pouco distante do porto de Vila do Conde, mas exemplos do que acontece hoje, Porto Trombetas levando aí, são verdadeiros navios, né, e nem barcaças, levando a bauxita para o porto de Vila do Conde, de você sair do porto de Vila do Conde e levar para o canal do Espadarte navegando e fazer um transbordo para poder aí sim colocar no navio que precisasse de muita água, precisasse de um calado maior. Eu queria tentar entender contigo se isso é viável, se você conhece algum tipo de operação. Você falou que na Malásia a Vale transborda para embarcações menores. Eu não sei se seria viável, porque, como você bem colocou na apresentação, a gente tem poucos pontos onde a gente consegue conciliar ferrovia e um porto com um calado homologado, com uma condição favorável para navios que consigam aí agregar escala. Então, a minha dúvida seria nesse sentido: se é viável ou se haveria no mundo uma operação onde você faz um transbordo para poder realmente compor carga no navio maior de forma remota. Esse transbordo eu vejo sempre como aquela coisa que você só faz em último caso, tá? Eu acho que eu já vi aqui no Brasil alguns projetos de minério de ferro, principalmente na região Nordeste, onde se colocava o minério numa barcaça, por exemplo, e levava o minério alguns quilômetros para dentro do mar para você carregar num navio maior. E não dá para levar para a Ásia em navios de 150 mil toneladas, né? Perfeito. O frete é proibitivo. Mas é uma situação que é viável quando o minério está acima de 200, né? 150 para cima pode ser que seja viável. Abaixo disso não consegue pagar, né? Porto que você está citando, o canal lá de Vila do Conde, de Vila do Conde, do Quiriri, eu fui gerente lá da Pará Pigmentos, né? E a gente tem ali também eu tinha, né, no nosso, hoje eu não estou mais na Pará Pigmentos, mas eu operei aquele porto, assim como o Jari, né? O porto lá de Unguba, né? Por 3 anos. E você tem limitações nesses lugares, que a dragagem é possível, mas não tem recurso para fazer. Eu cheguei lá no Rio Jari, né, por exemplo, que o rio lá tinha a limitação de 6 metros, e todo mundo falava que na maioria dele 8 metros seria possível, mas a hora que eu pedia uma carta com batimetria do rio, não tinha, né? E eu fui obrigado a pagar isso pela CADAM e colocar em disponibilidade para a Marinha, colocar disponível para todo mundo, porque simplesmente a Marinha não ia fazer a batimetria do rio, né? E aí mostramos que, olha, tem um trecho aqui que precisa ser dragado para passar dos 6 metros, né? E era um trecho que o rio dava uma largada grande, então ele sedimentava ali e era sedimento fino, né? Então não seria uma coisa muito complicada de fazer uma dragagem, mas a empresa não tinha condição de, por si só, fazer esse trabalho, né? Então ficava limitado aí navios até 6 metros, né? Então o navio saía de lá, completava a carga lá no Caripi, lá em Vila do Conde, no porto da Pará Pigmentos, né? Então a gente fazia uma exportação, como era a mesma empresa Vale que controlava as duas empresas, hoje não é mais, né? Hoje a Cadan está com a Keimin e a Pará Pigmentos com a Imeris, né? Não tem mais esse tipo de operação, a não ser que os clientes façam isso, né? Mas existe essa possibilidade, agora, até onde eu sei, não existe o recurso. Assim como nós tivemos, quanto tempo a implantação da hidrovia lá da passagem na hidrelétrica de Tucuruí? Quanto tempo isso ficou parado, né? E que leva hoje minério minério de manganês, por exemplo, leva lá para a Vila do Conde, para exportação para a Vila do Conde, né? Mas então, o Pedral está resolvido? Não, o Pedral ainda não. Não, O Pedral mais é o ou projeto menos. agora, né? Está resolvida a inclusa, né? Então é só isso. Mas... A operacionalidade da inclusa Tucuruí está resolvida, mas tem que resolver o Pedral para você poder ligar de Marabá para o Porto de Vila do Conde, né? Aí você consegue então, o ano inteiro navegar. Aí você consegue ligar. O Pedral é a pedra no sapato do sistema todo.
Fizeram a eclusa, mas esqueceram a Esqueceram o pedrinha lá. Pedral, né? E você tem outra situação que é lá em Corumbá, né? Você tem reservas de minério de ferro grandes, significativas, e que o rio é navegável por 6 meses, né? Quando Sim. tem a estação seca, tem que fazer um derrocamento lá no rio, ou não tem recurso para fazer, né? Isso limita bastante a exportação de minério. Você consegue exportar somente o minério de maior valor, né? A gente tem agora, né, na PPI foi aprovada como prioritário o projeto da hidrovia de Tocantins, né, que são 1.000 quilômetros aqui no Tocantins, 1.000 quilômetros aqui no Centro-Oeste, né, e 500 quilômetros no Pará. Então, eu Tomara que acho que saia, essa né? pode dar uma... exato. E aí vai Tomara o que Pedral do saia. Lourenço, vai a Eclusa de Tucuruí, vai todo Essas o... coisas a gente espera que aconteçam, né? Acima de Marabá tem a base do barramento de Marabá, que só passa 6 meses lá também. Eles contam só os pedacinhos. A Tem gente que passar Exato, sabe, por verdade. Tucuruí, né? depois tem Pedral do Lourenço, depois tem acima de Marabá. É tudo em doses homeopáticas. O Eduardo Verdade. sabe muito bem que os rios na Amazônia, eles são impressionantes, como é que eles sobem muito rápido quando começa a chuva e como é que eles descem muito Desce rápido muito quando para a rápido, chuva. exato, Então, o verdade. Rio Capim, eu me lembro dele que quando você chegava no início da chuva, lá no janeiro, que era a chuva mais pesada na região, né? O rio subia, você tinha que atravessar de balsa uma largura de quase 3 quilômetros, né? É. E assim que parava a chuva, em abril, maio, por aí, né? Abril já diminuía bastante, reduzia para menos de 500 metros, né? Em questão de 15 dias, 20 dias, né? Então, é uma variação assim de nível nos rios da Amazônia muito grande, em pouco tempo, né? Então, é tanto para cima quanto para baixo. Começou a chover, ele sobe. Isso como é que é resolvido? Bom, basicamente com reservação para você poder manter fluxo Perfeito. no rio legal. Agora, como é que você licencia a barragem no Brasil hoje? Eu É, trabalhei. Nem estou referindo a barragem de mineração, não, tá, gente? Eu estou me referindo à barragem em geral, de água para controle de cheia, igual aconteceu no Rio Grande do Sul agora, né, que a gente sabe que é preciso. Aqui em Minas Gerais também precisa de fazer barragens para controle de cheia, barragens para regularização de rios, né? Mas é a E a mesma gente coisa vê, para dragagem, doutor né? Júlio. Nós vimos É agora o complicado. Tapajós e o Ministério Público suspendeu a dragagem do Tapajós. Então, sempre é Ainda tem isso, né? Que são essas ações que seguram tudo, né? É a verdade. insegurança jurídica que eu falei no início. Perfeito. Obrigado. Eu trabalhei no projeto Carajás, aí nós tínhamos que fazer uma barragem, aí quando nós fomos lá no Rio, eu olhei e digo, mas isso é um riachinho tinha 3 metros assim, de largura. Aí disse, não, mas ele sobe 13 metros a cota. Aí eu digo, eu voltei lá, era um mar, quando teve na estação da chuva, eu Da digo, é chuva. uma coisa impressionante. É Agora, impressionante isso. uma outra pergunta daquelas difíceis, Júlio. Nós fomos visitar um associado, que é a J. Mendes, que é a J. Mendes, que é uma mineradora ali na região de Belo Horizonte, Isso, e de 7, 9 milhões de toneladas, isso. que exporta via o porto dos portos do Rio, e ela faz uma mágica, né? Porque ela tem lá a mineração, aí leva de caminhão nos terminais coletores ali, agregadores da Vale, que depois faz um transbordo para a MRS, e enquanto isso, aqueles trechos da BR-040 parecem estradas assim, era um dia chuvoso, eu fiquei absolutamente apavorado com a quantidade de poeira, de chuva com minério. Eu digo, qual é a solução disso aqui? Porque aqui não será uma simples ampliação de rodovia, nós precisávamos ter aí mini ramais ferroviários ali para coletar mais adiante. Ali aquilo é uma situação complicada, aquilo ali. Aí me disseram que é assim mesmo. Não, teria soluções, mas são muito caras, né? Você tem um ponto só, onde você tem ferrovia Vitória-Minas e a MRS passam no mesmo nível, parecido, que é o terminal do Pires, em Congonhas, né?
E a boa parte da produção dessas mineradoras que estão na região lá da J. Mendes, né? São várias empresas médias ali, né? Que não pode chamar J. Mendes, é uma empresa de média para grande, né? Uma empresa importante, muito boa, muito bem gerida, né? É associada a nós. E você tem aquelas empresas todas ali, elas trabalham principalmente com essa logística para o Rio. Por que para a logística para o Rio? Porque você tem 3 portos lá, né, no Rio, que você pode usar, né, principalmente Sepetiba e o terminal lá do Porto Sudeste, né? O terminal do Porto Sudeste, ele é da Glencore e da Mubadala, né, que eles estão procurando clientes, então é mais fácil exportar por lá, né? Os terminais de outras empresas, normalmente eles estão ocupados. E aí, né, a produção dessas empresas pequenas e médias vai de caminhão até o Pires, aonde gera toda essa confusão que você falou. Você passar lá em época de chuva, não tem como sair o carro limpo. O carro vai sair vermelho lá do meio, não importa a cor que ele seja, né? Isso gera muita reclamação, isso é muito prejudicial para a reputação da mineração como um todo, não é só... Porque quem passa lá não fica feliz com isso, né? Não tem jeito. E aí tem soluções que estão sendo estudadas. A FIENG já está trabalhando em propostas para isso, né? Tem outras associações aí estudando propostas para isso, né? E vamos ver como é que resolve essa situação. Teve uma empresa que propôs na região de Brumadinho um pequeno ramal ferroviário Itaúna, Brumadinho, onde você tem também terminal de carga para MRS. Ali naquela região precisaria ter alguma solução desse tipo, que também é cara, ou uma estrada paralela ser exclusiva da mineração, também é uma solução cara, né? Agora, quem está disposto a fazer isso? Isso é outra história, é uma região muito habitada, com muitas interferências, né? E, infelizmente, ali é o trecho mais crítico em termos de duplicação da 040. Você tem 3 viadutos na entrada de Congonhas e são pistas simples, né? E seguram o trânsito ali. Quem já passou por ali por feriados sabe muito bem que você vai ficar 40 minutos para passar em cada um deles, né? Então aumenta muito o tempo de percurso até Belo Horizonte ou saindo de Belo Horizonte nessas épocas mais complicadas, né? Então é uma solução que vai ter que vir, né? Vamos ver aí o que essa nova operadora da 040, que venceu a concorrência agora, vai resolver nessa situação. Vai ter que ter uma solução. Não acredito que isso passe sem ter uma participação das mineradoras, né? Mas precisa de ter uma solução para aquilo, porque impacta muito a nossa reputação. Toda época de chuva, você vai ver aí dezenas de reportagens na imprensa mineira a respeito daquela região. Em relação ao Porto do Açu, que foi muito comentado aqui hoje, lá eu estava lá com o pessoal brasileiro lá na Feira Ferroviária de Berlim, e foi muito falado, quer dizer, que o dinheiro que virá, como eu comentei aqui até, essa reunião é para a gente coletar junto também muitos associados, quem quer o que de ferrovia, e a 118 aqui foi falado, talvez ela seja uma das selecionadas, pelo que me parece, a ser finalmente sair do papel e ser colocada como prioridade para esses recursos que vêm do Brasil. Eu já estive lá no Porto do Açu, o Baldez foi até junto com o Baldez, eu fiquei, é uma coisa, um empreendimento monstruoso, impressionante. Aquele mineroduto foi construído pelo Fabinho, que trabalhou comigo lá na Vale, e aquilo precisa de uma ferrovia. Então, eu acho que veio uma sinalização positiva que agora sai, né? Então, vamos ter essa expectativa aí de que... Tomara, né? Agora, não, assim, tem que ver, porque Vitória Minas e MRS têm bitolas diferentes, então não são intercambiáveis, né? Não. Infelizmente. Então, você tem que fazer uma solução para isso. E o único ponto que as duas estão disponíveis para carregamento é o Pires. Por isso que se concentra tanta coisa lá, né? Ali tem uma solução, né? Existem várias maneiras de você imaginar, que é fazer um trecho em bitola mista e outro fazer em bitola estreita,
mas aí vamos dizer que são mais técnicos. Essa questão de bitolagem, o pessoal fala muito, né? Coloca um terceiro trilho, faz uma outra. Aí o pessoal do que faz, esse dia eu estava vendo uma discussão, uma empresa dessa que faz dormente concreto, ele disse, olha, o pessoal fica brincando com essa coisa de fazer terceiro trilho, se o dormente não for construído para receber o terceiro trilho, não vai botar nada lá, não vai ter terceiro trilho de jeito nenhum, né? São pequenos problemas que aparecem. E a Vale está precisando usar a estrutura lá da Ponta do Bu, né? É o que você fala do Pedral. É o que você fala do Pedral. É só ir lá quebrar a pedra e tirar ela do rio, mas não sai de jeito nenhum. Gente, bom, esse aqui aí, olha... Vocês, né? Eu vou ter que pedir desculpa para vocês, que eu estou com uma outra coisa aqui no IBRAM, né? Queria de novo agradecer aí a vocês o convite e dizer que nós estamos à disposição, presidente Baldez, né, Renato, Christian, quando vocês desejarem, a gente pode participar novamente aí com vocês, né? Espero que tenha trazido alguma informação valiosa para vocês, né? Alguma informação boa, e que vocês possam ter aproveitado esse tempo bem aí nessa conversa, né? Olha, foi o tempo... Nós tivemos aqui mais de 1h30, 1h40 de conversa. O tempo, quando passa rápido, é porque a coisa foi muito boa, né? Então, agradecer a você desde a primeira hora e vou passar para o Baldez, já que ele fez a abertura, ele faz o encerramento. Eu, pessoalmente, agradeço a todas as empresas e os participantes que também opinaram. E, Baldez, só para os seus comentários finais. Está faltando voz. Sem áudio, doutor Baldez. Opa, agora sim. Só agradecendo ao Júlio, realmente passou rápido e a gente ficaria o resto da tarde aí fazendo pergunta para ti, Júlio, sugando da tua sabedoria aí. Eu quero agradecer também todos que vieram aqui já estão mandando aqui vários apps, Júlio, pedindo a sua apresentação, tá? Então, eu acho que não terá problema em ser disponibilizado. Eu só não vi foi a pergunta do comandante Rezano, porque quando eu faço exposição, ele só me faz pergunta difícil, pô. E hoje eu não vi. Mas na próxima, Rezano, eu vou te intimar a fazer essa pergunta, na próxima. Muito obrigado, Renato. E é para ti aí, Renato. Gente, só para dizer para vocês que a apresentação, acabei de enviar o PDF dela para o Christian. Tá? Então, ele pode disponibilizar aí para a turma. Então, todos os participantes da reunião receberão. E qualquer coisa, vocês podem me perguntar também, pode mandar alguma questão que a gente responde. Eu acho que nós abrimos uma porta de contato que estava faltando, né? E eu acho que essa junção IBRAM-ANUT como alavanca, como o senhor colocou, o minério de ferro está bem resolvido, mas eu, pessoalmente, tenho muita preocupação com esses outros minerais que o pessoal quer crescer, quer desenvolver, e tem todas essas dificuldades logísticas aí que a gente conhece. Mas eu não quero mais tomar nem um minuto seu, eu quero só agradecer e encerrar. Não, eu que agradeço a vocês pela oportunidade, né? Então, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Tá. Christian, eu quero falar com você. Até já. Boa tarde, boa tarde. Tá.